ser quem tá. Não vou te enganar, o bagulho tá doido. Ninguém confia em ninguém, nem você. Os inimigos vêm de graça. É a selva de pedra, eles matam tudo que faz. Você é do tamanho do seu sonho. Faz o certo, faz a sua. Vamos acordar. Cabeça servida, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junta os seus pedaços e desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada por um dia após o outro dia. Qual é o maior problema aqui no seu bairro? É o córrego Cadaval. E essa rua que chove a lama, não dá nem para entrar com carro. A casa não para limpa, é rato. Se você deixar alguma coisa, um lixo no quintal, enche de rato. É esse. As crianças que ficam doentes. Muitas pessoas entram água na casa quando chove. Então, o maior problema é esse, que dá enchente, muito rato, muito lixo. E eles não tomam providência, nem prefeito, ninguém toma providência de nada aqui. E a gente fica sofrendo, entra na minha casa, todos os vizinhos aqui, todo mundo aqui entra nessas casas aqui. Qual é o seu nome? Meu nome é Patrícia. Patrícia, qual é o maior problema aqui no seu bairro? Mostra. Peguei uma coceira aqui no corpo, por causa dessa doença desse rato aí. Quer dizer que eles estão lá numa boa e nós aqui tudo sofrendo? Eu não tenho condição de pagar aluguel, eu moro aqui numa garagem. Olha o que eu fiz ali, ó. Porque a água não entra ali na minha casa. Então eu tenho que resolver esse problema, não pode dar acontecendo isso com a gente, né? Da Clementina Bispo. Qual é o principal problema aqui do seu bairro? A imundícia, a nojeira, né? Entrou água, eu tenho meus netos e perdemos tudo dentro de casa. Seu Maximiano, o que as enchentes do córrego Cadaval vêm ocasionando aqui para sua família e para sua casa? 20 minutos de chuva somente bastou para a água subir aqui 60 centímetros. Então, aqui eu não perdi tudo porque eu fui sábio de fechar as comportas ali para não passar água para dentro da casa. Estragou tudo que tinha dentro de casa. Tudo que tinha. Lixo, foi tudo pro fundo da casa. Chegou até no fundo do terreno a água. A água batia, bem dizendo, na barriga, né? Daí começou, deu 3 enchentes. De janeiro para cá, deu 3 enchentes. Seu Manuel, o que tem acontecido aqui com o córrego Cadaval? Quando chove, dá enchente, entope os tubos, que o serviço que eles fez aqui não tem capacidade de entrar a água, que o volume da água é muita. Então, esse serviço aqui completamente começaram errado. Esse serviço tinha que começar de cima para baixo, não de baixo para cima. Fora o pessoal está perdendo móvel, perdendo saúde, tem pessoas que já mudou do lugar com a leptospirose, né? Saúde, tem pessoas que já mudou do lugar com a leptospirose, né? E é o que está ocorrendo aí. E nós estamos aí na lama, aí, ó, quando chove, fica 4, 5 dias para secar. Ninguém quer saber. Então, no dia da enchente, não aparece ninguém para ver o que está acontecendo, né? Aí começa a escrever nos muros aí, Feliz Natal e mais outras coisas aí, mas não sabe o que é culpado. Morando junto com os ratos. Essa enchente, né? Chove um pouquinho a mais aí, enche tudo aqui, você fica sem condições de ir para sua casa, que vai para casa da gente, rato, insetos, é bem complicado. Olá amigos, tudo bem? Boa noite então a todos que estão aí ao vivo, vão participar dessa live de hoje. Hoje é dia 30 de junho de 2020, às 19 horas e 44 minutos, e o tema de hoje é sobre saneamento básico, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o marco regulatório, que é uma lei que foi votada e foi aprovada na semana passada, e que gerou muitas discussões, aí até pela falta de conhecimento, né? Falam em privatização da água, falam em abertura para a terceirização do serviço de saneamento. Então eu vou discutir, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui o que aconteceu de fato, quais são as mudanças, o que isso vai repercutir diretamente aí nas cidades, né? Eu preciso de um feedback de vocês para ver se o áudio está bom, se está funcionando tudo direitinho. E vamos dar aqui, então, início a essa live de hoje. Lembrando que vocês podem participar com perguntas, tá? Pode mandar aí a sua pergunta diretamente na live, eu vou tentar responder. E também vou pedir para que vocês me ajudem aí a compartilhar e mandar aí o link dessa transmissão ou abrir salas de vídeo aí através da sua transmissão do Facebook, para que mais pessoas possam também
participar desse tema, entender um pouquinho aí sobre o que é esse marco regulatório e quais são as consequências aí para os municípios. Tudo bem? Vamos entender então primeiro o que é essa questão do marco regulatório. Eu estou com um texto aqui que é do Senado, que aprovou um marco regulatório do saneamento básico. Eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam ver, de onde vocês podem tirar depois mais informações a respeito, tá? Mas eu não vou ler ao mesmo tempo que vocês vão olhar aí a tela, tá? Eu vou tirar aqui da tela e vocês vão ler, ou melhor, vocês vão junto comigo aqui captar e eu vou explicando parte por parte, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me apresentando aí que eu vou tentar responder. Vou voltar aqui à minha tela e vou explicar para vocês aqui o que foi aprovado, tá? Então vamos lá. Então na sessão da semana passada, o Senado ele aprovou esse marco legal do saneamento básico, né? Ele recebeu aqui um projeto de lei pelo número 4.162 de 2019. Tá? Esse projeto ele é de iniciativa do governo federal, só que ele foi aprovado no ano passado e agora ele foi para sanção do presidente, ou seja, agora que o presidente vai assinar. Tá? Essa matéria aqui, ela se baseia na medida provisória, numa MP de 2018. Então lá em 2018 já havia sido levada essa matéria à discussão, foi aprovada, só que foi como medida provisória. E como medida provisória ela tem prazo de 1 ano para ser aprovado. Então o Congresso Nacional, em 2019, né, foi agora e aprovou. Tá? E assim o governo enviou para o Legislativo esse projeto, que é a mesma coisa, não mudou quase nada. Tá? E aí o que se trata disso? Né? O que está ali no texto desse projeto? Então ele vai, entre outras coisas, prorrogar o prazo para o fim dos lixões. Então sabe aquela questão dos lixões que já foi adiada por várias vezes? A primeira era em 2018, depois mudaram para 2019, 2020, jogaram para 2022. Então agora, de forma oficial, escrito por lei, ele vai prorrogar esse prazo aí para os fins dos lixões, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Também ele vai facilitar a privatização de estatais do setor e vai extinguir esse modelo atual dos contratos entre os municípios e empresas estaduais de água e esgoto. Então vamos ao exemplo clássico, né? O mais próximo de nós. A empresa hoje que cuida dessa questão de água e esgoto, na maior parte das cidades do estado de São Paulo, inclusive Carapicuíba, Osasco e região, é a Sabesp. Então agora, com essa lei, vai facilitar que esse serviço seja privatizado, ou seja, melhor ainda, que a Sabesp seja totalmente 100% privatizada, tá? E aí vai modificar e alterar algumas regras dos contratos que estão em vigor hoje, que foram aprovados aí pelas câmaras. Tá? Por essas regras aí, hoje, né, as companhias elas precisam obedecer a critérios de prestação e tarifação, ou seja, ela tem que cumprir algumas metas e tem que também colocar valores de acordo com essa prestação de serviço. Tá? Mas elas podem atuar sem concorrência hoje, que é injusto, né? Se tem empresas aí privadas ou empresas que querem entrar nesse ramo e não têm condições, então, a partir de agora, elas poderão participar de igual por igual em processos licitatórios, tá bom? Esse novo marco também ele transforma os contratos em vigor em concessão com a empresa privada que vier assumir a estatal. Então, por exemplo, se a Sabesp for privatizada ou se for vendida, né, para uma empresa ou para um capital aí, privado, essa empresa que assumir essa documentação, ela vai poder aqui continuar ou não esses contratos que estão em vigor, porque de repente pode ser colocado novas metas, novas regras. Tá? Ele também torna obrigatória essa lei a abertura de licitação envolvendo empresas públicas e privadas. Então, sempre será obrigado a abrir licitação entre todas as empresas que operam nessa área, tanto seja pública ou seja privada. Tá bom? Bom, foram apresentadas 86 emendas aí desse projeto aí. Tá? Mas o relator ele resolveu acatar apenas uma, que foi da autoria do senador Rodrigo Pacheco, do DEM, de Minas Gerais. E aí tornou mais precisa uma referência legal sem alteração do mérito. Né? Pelo projeto, os contratos deverão se comprometer com metas de universalização a serem cumpridas até 2033. Tá? Ou seja, eles vão ter que cumprir as metas, senão terão sanções. E essa cobertura tem que ser de 99% para o fornecimento de água potável e 90% para coleta e tratamento de esgoto. Olha só, então 99% de água para que todos os moradores de determinadas cidades possam ter esse acesso, e o tratamento tem que ser de pelo menos 90%.
Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma tabela para vocês, falando sobre algumas cidades aqui na região, em especial de Carapicuíba, para vocês entenderem como que está essa meta aí, ou alcance, né, no número de saneamento, tá bom? Vamos ver o que tem mais interessante aqui. Eu vou mostrar para vocês agora uma tabela, referência 2011 e 2017, que mostra a situação dessa questão de água e esgoto hoje no nosso país. Então tá aí, ó, saneamento básico no Brasil. Então, de 2011 até 2017. Então, em relação a perdas de água na distribuição, ou seja, a água que sai lá da Sabesp até chegar na sua casa, em 2011, 38,8% dessa água ela se perdia no meio do caminho, com infiltrações, canos quebrados, né, com águas aí que ficavam sendo distribuídas de forma errada ou de forma clandestina, então 38,8%. Agora, em 2017, né, 3 anos atrás, 38,3%. Baixou só 5% em 6 anos. Então a perda de água é muito grande ainda, de água tratada, até chegar na caixa d'água da população. E qual que é o índice da população com água tratada? Então, ó, no Brasil, 82,4% dos moradores em todas as cidades do Brasil tinham a água tratada, que chegava lá até a sua caixa d'água, e agora, em 2017, 3 anos atrás, 83,5%, ó, muito pouco, né, o avanço aí da população que teve acesso à água tratada. Em relação ao esgoto, aí é pior ainda, ó, população com coleta de esgoto. Então, em 2011, 48,1% da população tinha essa coleta e o tratamento de esgoto, e em 2017, 52,4%. Então teve um aumento aí de 3, alguma coisa por cento, aí, quase 4%, que também é muito pouco, né? Investimentos. Vejam bem que em 6 anos não houve investimento, não houve aumento nos investimentos, né? Cerca de 10,9 bilhões de reais investidos ao longo aí desses 6 anos, que é muito pouco, né? Ou seja, ele não atende aí a necessidade básica do consumidor, né? E de quem precisa, né? Da população em geral. Então ainda é muito pouco esses índices aí para poder chegar. Bom, e o que vai acontecer então com os contratos que estão em vigência hoje com as empresas, principalmente aí com a Sabesp, né? As cidades, normalmente elas firmam esses acordos direto com as empresas estaduais, no nosso caso aqui a Sabesp, né, sob o chamado de contrato de programa. Então aqui em Carapicuíba foi assinado alguns meses atrás, aí houve várias divergências com relação a algumas benfeitorias que foram dadas para a empresa, para a Sabesp, e não tem contrapartida, né? Ou seja, eles continuam com o serviço, que ainda é péssimo, e em compensação eles ganharam aí um monte de vantagens por parte da prefeitura. Os contratos, normalmente, eles contêm regras de prestação e tarifação, né? Mas permite também que essas empresas aí assumam serviços sem concorrência. Hoje é assim, né? E o que vai mudar? O novo marco ele vai acabar com esse modelo e vai transformar os contratos de concessão com a empresa privada que vier assumir a estatal. Então, uma empresa nova que vier assumir, aí ele vai transformar os contratos, né, dessa concessão aí e vai tornar obrigatória a abertura de licitação envolvendo empresas públicas e privadas. Tá? Por esse projeto, aí, os contratos de programa que já estão em vigor serão mantidos até março de 2022. Então, até daqui a 2 anos, ainda é garantido esses contratos que estão ali. Tá? E eles podem ser prorrogados por mais 30 anos. Tá? No entanto, esses contratos deverão comprovar viabilidade econômica financeira, né? Ou seja, as empresas aí, elas devem demonstrar que conseguem se manter por conta própria, via cobrança de tarifa e contratação de dívidas, sem precisar de dinheiro público para poder continuar aí as obras. Tá? Eles também deverão se comprometer com metas de universalização. Ou seja, eles vão ter que cumprir até o final de 2033, tem que ter lá 99% de fornecimento de água e 90% para coleta e tratamento de esgoto. Tá? E como que hoje, na cidade de Carapicuíba, nós estamos com relação a isso? Vou mostrar para vocês aí uma tabela que apresenta aí os índices de agora do ano de 2020. Tá? Então essa tabela aqui você consegue achar no site tratabrasil.com.br. Ali tem os últimos anos aí, as estatísticas com relação a essa distribuição e consumo de água por parte de vários municípios, tá? Do Brasil inteiro. Hoje, Carapicuíba ocupa a 49ª posição nesse ranking aí de 2020.
Só que não é um ranking positivo, é um ranking negativo, né? Quanto mais atrás, pior. Então a primeira cidade hoje que tem os melhores investimentos, tratamento, quase 100%, é a cidade de Santos, no litoral paulista. Carapicuíba ocupa a 49ª e, infelizmente, caiu, né, na tabela, porque até o ano passado ainda ocupava a 43ª. E antes disso já tinha perdido 6 posições. Tá? Ou seja, a cidade está cada vez caindo mais aí no ranking. Bom, a população estimada aqui pelo IBGE, 398.611, mas sabemos que é muito mais do que isso, né? Só de eleitores já temos 300 mil na cidade de Carapicuíba e estima-se 500 mil moradores. Bom, a empresa que opera aqui é a Sabesp, como eu já expliquei, tá? E o indicador de atendimento total de água aqui, ou seja, dá para atender 100%, né? Porém, não é a nossa realidade. Vamos ver qual que é a nossa realidade aqui, ó. Indicador de atendimento total de esgoto. Hoje em Carapicuíba, apenas 81,90% das áreas tem um tratamento de esgoto em Carapicuíba. Tá? 81,9%, vamos lá. Nota de atendimento, 1,4%. Indicador de esgoto tratado por água consumida. Apenas 28,61% da água que é reutilizada, melhor, despejada, né, que vai para o esgoto, é tratada. Então, olha só, tão pouco que é, né, indicador de investimento na nota de esgoto tratado, é isso mesmo. Indicador de esgoto tratado por água consumida. Então, em porcentagem, apenas 28,61% da água que é consumida é tratada, né, depois que vai para o esgoto. Temos o indicador aqui de investimento de arrecadação, 16,25%. Né, o investimento do que é, ou melhor, do que eles cobram da sua conta ali de esgoto, né, que é a mesma proporção da água que você consome, apenas 16,25% desse valor é investido no tratamento de água. Olha só. Então eles te cobram lá um valor absurdo da taxa de esgoto, mas somente 16,25% desse valor é investido aqui no tratamento de água. Né? Vamos ver mais outros índices aqui. Indicador de novas ligações de esgoto, ligações faltantes. 18,11% só de novas ligações aconteceram aí do ano passado para cá. Né? Novas ligações de esgoto, ligações faltantes, somente 1%. Indicador de perdas no faturamento de 2018, 30,62%. É lógico, tanto desperdício, né? Indicador de perdas no faturamento de 2017, 27,62%. Índice por perda na distribuição, 37,25% da água é desperdiçada antes de chegar na caixa d'água do morador carapicuibano. Indicador de evolução, não evoluiu nada, ou seja, continuou perdendo, não investiram nisso. Tá? Nota total, 6,31%, tarifa média, 3,04% por metro cúbico de água. Tá? Ou seja, é uma vergonha, né? Vamos comparar isso a outras cidades. Aqui da nossa região, a que chega mais próxima, vamos ver aqui, Osasco. Osasco com uma estimativa ali de 700 mil moradores quase, né? 100%. Aqui em Osasco, o indicador de atendimento urbano de água chega a 100%, enquanto Carapicuíba 81, pouco. Tá vendo a diferença? Então, infelizmente, são problemas nossos aqui da nossa cidade de Carapicuíba com relação a essa parte de distribuição, de recolhimento, né, de água, de tratamento. E aí, infelizmente, isso afeta em vários setores, não só na questão da água que chega ou da água que sai, né, das nossas casas, mas isso influencia principalmente na questão urbana, principalmente na questão aí dos córregos, né, das águas, que não são bem estruturados, né, não são feitos da forma como deve, e acaba gerando aí inúmeros problemas para a população. No começo aí vocês assistiram um vídeo que eu coloquei, que é um vídeo do ano de 2000, que fala ali sobre problemas que aconteceram naquela época no bairro ali do Ariston e adjacências. Né? E ali é um problema bem corriqueiro, né? Principalmente ali na Marginal, do Cadaval. Eu vou colocar algumas imagens aqui enquanto eu estou conversando com vocês.
Então é um problema bem corriqueiro ali. Aquelas imagens foram do ano de 2000. Né? Para não falar que é coisa antiga, vou mostrar agora imagens novas, tá? Sobre obras, né, que começaram a fazer e não deu resultado nenhum, porque as enchentes continuam, basta chover forte que a gente já sabe quais são os estragos. Né? Isso, há muito tempo atrás, lá em 2010, já tinham projetos e planos para melhorar essa questão e nada foi resolvido. Tá? Então nós temos imagens aí, ó, de bueiros que não são feitas aí as devidas correções, né? Não se arruma direito, deixa a bueira a céu aberto. Olha o estado, né, da construção do bueiro elevado, né? Os engarrafamentos que acontecem aí, principalmente que geram, né, acaba gerando, com a enchente acaba gerando vários problemas aí. Além das inundações, os engarrafamentos, né, as obras ali do quilômetro 21, que nunca resolvem, né? Foi feito terminal, foi feito um monte de coisa ali, e até agora não se resolveu essa questão. Tá? Temos foto aí da Marginal do Cadaval, também ali da área que envolve a Vila Gustavo Correia, ou a Vila do Sapo, né? Quando enche ali perto da FATEC, a marginalzinha ali perto da congregação, tá? Ou seja, é um problema bem antigo e que não resolveu muito, porque passaram-se os anos, várias obras foram feitas e está do mesmo jeito. Né? Então, quem é responsável pela obra ali? Ali é tanto a prefeitura, como também a Sabesp é responsável. A prefeitura entra com a parte de infraestrutura, na parte do córrego, né, na parte de ter que arrumar toda essa questão aí, mas também a Sabesp é responsável também por partes, né, porque a água ou o esgoto que não é tratado é jogado ali de forma irregular, né, a transposição das águas não funciona da forma como deveria, e acaba acontecendo aí esses inúmeros problemas que a gente assiste aí e vê habitualmente, né? E muitas vezes a população, cansada disso tudo, acabam buscando maneiras aí para poder corrigir esses problemas. Né? Então, o que eles costumam fazer a população? Alguns, né? Não são todos, vamos lá. Mas às vezes você encontra alguns que fazem, como eu vou mostrar na imagem aí a seguir, ó, moradores se unem e decidem realizar obras em córrego para evitar desabamento de casas. Essa matéria foi do portal Carapicuíba, que foi publicada pelo Tiago Lima, na data de 13 de maio de 2020, então bem recente aí, né? Foi atualizado. E ali está lá, uma matéria. Ó, cansados de promessas, moradores se unem para impedir desmoronamento de residências. Ó, um grupo de moradores da rua Dinamarca, no Jardim 1º de Maio, em Carapicuíba, se uniram e decidiram por conta própria realizar a limpeza de um córrego e construir um muro de contenção, a fim de evitar o desmoronamento de um bairro. De acordo com Breno, morador do local, os moradores de 5 casas se uniram e fizeram uma vaquinha para arrecadar recursos e comprar os materiais necessários. Segundo ele, os moradores foram no gabinete do secretário de obras e solicitaram que algo fosse feito, visto que com o barranco estava desmoronando e havia o risco de desabamento em algumas casas. A Defesa Civil compareceu no local, no fim do ano, avaliou a situação e não teria retornado, além de não dar nenhuma resposta aí aos moradores. Então tem a foto aí, ó, das consequências, né, do córrego, dos estragos. Depois de inúmeras promessas da prefeitura de arrumar o córrego, não tem mais como esperar. As casas estão caindo e quando chove a água acaba levando a terra, disse Breno. O banheiro da minha casa chegou a ceder. Precisei reforçar muito o chão para não afundar mais, concluiu. Encaminhamos, aí vem a resposta da prefeitura, né? Então, a página encaminhou para a prefeitura alguns questionamentos sobre o caso por meio do Departamento de Comunicação e foi emitida a nota baixa. A prefeitura de Carapicuíba informa que já está programada a vistoria no local pelos técnicos da Secretaria de Obras e Municípios. Tá? Isso foi atualizado às 18h15, né, para a inclusão do posicionamento aí da gestão, isso no dia 13 de maio de 2020. E aí, vocês acham que resolveu alguma coisa? Claro que não, né? Então, infelizmente, o que a gente vê é isso daí. São ações que os próprios munícipes tomam com relação a essa questão da água e esgoto. Muitas vezes eles mesmos têm que canalizar, têm que cuidar aí dessa questão, porque a prefeitura não toma as medidas necessárias, né? Algumas obras a gente consegue visualizar na cidade. Nos últimos 2 ou 3 meses aí, alguns bairros a gente tem visto algumas obras por parte da Sabesp,
Mas por que a Sabesp está fazendo isso agora? Porque eles estão antecipando, inclusive, até os efeitos aí da questão desse contrato, que vai ter que ser revisto agora em função do marco regulatório do saneamento básico. Então eles vão ter que comprovar daqui a 2 anos que eles aumentaram o número de atendimentos, que a rede de esgoto aumentou para sair desses índices muito baixos. Porque senão sofre o risco dos próximos legisladores que assumirem pedir uma revisão e solicitar o cancelamento desse contrato em vigor, né? Ou obrigar a Sabesp a cumprir isso de forma mais rápida e eficaz. Então agora, com certo receio, né, e depois de ter faturado muito e ter investido só 16,12% do que eles arrecadam no município, agora eles estão fazendo algumas obras aí pela cidade. Então vocês já devem ter percebido, em algumas ruas, eu percebi aqui próximo do Veloso, ali no centro de Carapicuíba, na própria marginalzinha ali, caminho do shopping Carapicuíba, também eles já estão trabalhando ali há algum tempo já com essas obras. Então vocês percebem que eles começaram a fazer alguma coisa, mas por quê? Porque eles precisam mostrar números. Porque está bem claro aí, ó. Eles só investem 16,12% do que eles arrecadam em esgoto. E só está lucrando e eles não estão repassando esses valores aí da forma que devem. Tá? Então esse é o grande problema e também as soluções que teremos aí com relação a esse marco regulatório, se tudo der certo. Né? Então já foi aprovado, falta só o presidente aí assinar, começando a colocar em vigor os próximos vereadores, e para que isso acontecer precisa renovar a Câmara, porque se deixar lá vai ser os mesmos vereadores, ou a maioria deles, e eles vão aprovar novamente esse contrato vergonhoso da Sabesp, e infelizmente vão continuar só impondo regras e condições e ganhando isenções, e não vão distribuir da forma como deve esses ganhos. Né? Então, se deixar lá os mesmos vereadores, o mesmo prefeito, não vai mudar nada. Eles vão renovar esse contrato aí por mais 30 anos e vai continuar assim. E aí a população vai continuar sofrendo. Hoje está aprovado e comprovado, e até foi tema de debate aí, nessa questão da aprovação do marco regulatório, que a cada R$1 ou $1 que você investe na questão do saneamento, você economiza 4 na saúde. E por quê? Porque as pessoas ficam menos doentes, né? As pessoas têm a tendência aí de procurar cada vez menos os serviços hospitalares, né? Vai gastar menos aí com essa questão toda da saúde porque investiu em saneamento básico. As pessoas vão ficar menos doentes, questão de dengue, questão de outras doenças aí, como até mesmo a leptospirose, né? Que foi falado aí no vídeo, né? Vocês veem que nessa época, em 2000, várias pessoas sofriam desse mal, né? Hoje um pouco menos, mas ainda tem, principalmente quando tem enchentes. Tá? Então, cada vez que você economiza com esses gastos com relação ao saneamento básico, automaticamente você está economizando na relação da saúde. Tá bom? Então, tem que se investir, dinheiro tem, a empresa que está aí com os nossos contratos em vigor, elas recebem o suficiente para isso, ela cobra o mesmo valor correspondente à água que você consome, né? Vou dar um exemplo, se você consome lá R$50 de água, a sua conta vai vir R$100, porque eles cobram R$50 de esgoto, porque entende-se que a água que entrou na sua casa saiu. E aí esses R$50 que eles cobram, eles só investem 16,12% desse valor em manutenção, em criar novas vias, em encanar a água, em fazer o tratamento. Olha só, o restante é tudo lucro, fora as isenções que eles ganham aí por parte da prefeitura. Tá bom? Então, isso realmente é um absurdo, isso não pode continuar. Tá bom? E se continuar lá os mesmos vereadores, o mesmo prefeito, infelizmente isso vai continuar, porque eles aceitaram esse contrato nessa condição. Tudo bem? Então, esses são os questionamentos que eu queria colocar em debate, explicar para vocês aí quais são essas fontes que vocês podem pesquisar. Tá? Aqui ó, na planilha, então, vou mostrar novamente. Então vocês têm aqui ó, essa planilha desse site aqui, ó, Trata Brasil, que ele tem o ranking com todas as cidades aqui que são atendidas. Tá? Vamos ver se eu consigo aqui através de mostrar o site deles, que falam sobre essa questão de tratamento. Tá? Tem várias dicas legais aqui, vários estudos, imagens, para quem quer se inteirar um pouco mais sobre a questão do saneamento básico. Essa é uma ótima fonte de pesquisa. Tá? Esse site aqui, Trata Brasil. Ó,
Vendo aqui, você tem uma série de assuntos, ó, o que é saneamento, objetivos de desenvolvimento sustentável, principais estatísticas, casos de sucesso, tá vendo? Estudos, ó, perda de água, ranking do saneamento, benefícios econômicos e sociais, tá? Os estudos do setor. Tem documentários, cartilhas, boletim, ações, painel de saneamento, ó, projetos sociais que acontecem aí em várias cidades. Tá? Água na escola, Trata Brasil na comunidade, água e cidadania, banheiros no semiárido, cabeceiras do Pantanal, folder de projetos, saneamento rural. Inclusive aí os futuros vereadores, né, hoje os pré-candidatos, podem entrar aqui no site e buscar informações e até projetos que já acontecem aí pelo Brasil inteiro, tá? E tem algumas palestras aqui, ó, palestras anteriores, próximas palestras sobre os temas. Então é de suma importância ampliar o conhecimento e buscar esse conhecimento aí, principalmente para quem está querendo ser vereador aí nas cidades, tá? Porque esse tema do saneamento básico ele é de suma importância. Como eu disse, ele acaba envolvendo vários fatores, principalmente na questão da saúde. Tá bom? Fonte de pesquisa, também tem aí, ó, Portal Carapicuíba, tá? Que faz parte aí da página da CNC, Carapicuíba Nua e Crua, é um portal também de notícias que nós temos aí na cidade, que traz várias informações, tá bom? E eu acredito que seja esse tema que eu queria passar para vocês, tá? Nós temos aí vários exemplos, essas fotos eu retirei todas do Facebook, tá? Vocês podem procurar, só colocar lá, Enchentes Carapicuíba, vai aparecer um hall de fotos ali mostrando essa questão nas cidades. Tudo bem, pessoal? Eu acredito que seja isso que eu queria passar. Algumas manifestações aqui, eu quero agradecer as pessoas que estavam assistindo ou que estão assistindo aí online, tá? O Vasquinho Gama, falando que a Sabesp sempre foi motivo de polêmicas aqui em Carapicuíba, né? Eles investem apenas 16% do que arrecadam, isso é um absurdo. Agradecer aí a Karina Gomes, a Mari Morena, o Sila Santos, o Mauro Turbianelli, José Mastias, Alexandre Moura, Letícia Franciele, a Cintia Oliveira, Luiz Carlos Costa, Esther Figueroa, Alexandre Guedes, Girce Andrade, Thiago Lima, Washington Guimarães, Alex Lourenço, Paulo Juliano, Eliana Gustava, Diego Santos, Milena, Rose, Venturini, Luciana Campos, Estela, Hortolã, Rosana, Antônio Carlos Camolese, Isabel Vieira, Alex Araújo, Juscelito Ribeira, Jaci Souza, Larissa, Regina Goldino, Andréia Machado, Poli, Adilson, Tom Silva, Vladimir, Beto Dias, Eliana Nogueira, Elisângela Lopes, Dário, Cláudia Trindade, Ana Maria, Jéssica, Thaís, Camila Cardoso e André. Muito obrigado a todos aí por terem acompanhado então o vídeo até agora. Tá? Fico à disposição aí de dúvidas, perguntas sobre o tema. Bom, e vou terminar o vídeo aí mais uma vez com esse vídeo inicial para vocês verem aí o que era antes e se mudou alguma coisa na cidade ao longo desse tempo, tá? Vamos entender aí como era Carapicuíba e como é hoje. E vamos rever aí alguns personagens, né? Principalmente do bairro do Ariston ali, pessoas até que já não estão presentes mais, né? Que já faleceram, algumas casas ali na obra de construção e principalmente prestem atenção que um dos entrevistados fala aqui, né? Porque nessa época, agora aparecem vários candidatos aí prometendo, né? E na maioria das vezes é sempre os mesmos. Estiveram no poder, não fizeram nada, e agora eles aparecem lá com faixas, com placas, né, parabenizando, dia das Mães, não sei o quê, e os problemas continuam, né? Reparem aí no vídeo que tem uma faixa dessa aí, até com alguns candidatos aí bem conhecidos e folclóricos na cidade, né? Digamos assim. Vamos ao vídeo? Não tem espaço, e o combate morre sem tentar. Não vou te enganar, o bagulho tá doido, ninguém confia. Graça, é a selva de pedra, eles matam tudo demais. Você é do tamanho do seu sonho, faz o certo, faz a sua. Vamos acordar, cabeça erguida, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junte seus pedaços e desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada por um dia após o outro dia. Qual é o maior problema aqui no seu bairro? É o córrego Cadaval. E essa rua que chove é lama, não dá nem para entrar com carro. A casa no Paralimpa é rato. Se você deixar alguma coisa, um lixo no quintal, enche de rato. É esse.
as crianças que ficam doentes, muitas pessoas entram água na casa quando chove. Então, o maior problema é esse, que dá enchente, muito rato, muito lixo. E eles não tomam providência, nem prefeito, ninguém toma providência de nada aqui. E a gente fica sofrendo, entra água na minha casa, todos os vizinhos aqui, todo mundo aqui entra água nessas casas aqui. Qual é o seu nome? Patrícia. Patrícia, qual é o maior problema aqui no seu bairro? Mostra. Peguei uma coceira aqui no corpo, por causa dessa doença desse rato aí. Quer dizer que eles estão lá numa boa e nós aqui tudo sofrendo? Eu não tenho condição de pagar aluguel, eu moro aqui numa garagem. Olha o que eu fiz ali, ó. Porque a água não entra ali na minha casa. Então eu tenho que resolver esse problema, não pode estar acontecendo isso com a gente, né? Da Clementina Bispo. Qual é o principal problema aqui do seu bairro? A imundícia, a nojeira, né? Entrou água, eu tenho meus netos e perdemos tudo dentro de casa. Seu Maximiano, o que as enchentes do córrego Cadaval vem ocasionando aqui para sua família e para sua casa? 20 minutos de chuva somente bastou para a água subir aqui 60 centímetros. Então, aqui eu não perdi tudo porque eu fui sábio de fechar as comportas ali para não passar água para dentro da casa. Estragou tudo que tinha dentro de casa. Tudo que tinha. Lixo por tudo pro fundo da casa. Chegou até no fundo do terreno a água. A água batia, bem dizendo, na barriga, né? Daí começou, deu 3 enchentes. De janeiro para cá, deu 3 enchentes. Seu Manuel, o que tem acontecido aqui com o córrego Cadaval? Quando chove, dá enchente, entope os tubos, que o serviço que eles fez aqui não tem capacidade de entrar a água, que o volume da água é muita. Então, esse serviço aqui completamente começaram errado. Esse serviço tinha que começar de cima para baixo, não de baixo para cima. Agora, o pessoal está perdendo móvel, perdendo saúde, tem pessoas que já mudou do lugar com a leptospirose, né? Saúde, tem pessoas que já mudou do lugar com a leptospirose, né? E é o que está ocorrendo aí. E nós estamos aí na lama, aí, ó, quando chove, fica 4, 5 dias para secar. Ninguém quer saber. Então, no dia da enchente, não aparece ninguém para ver o que está acontecendo, né? Aí começa a escrever nos muros aí, Feliz Natal e mais outras coisas aí, mas não sabe o que é que o pai morando junto com os ratos. Essa enchente, né? Chove um pouquinho a mais aí, enche tudo aqui, você fica sem condições de ir para sua casa, que vai para casa da gente, rato, insetos, é bem complicado. É isso aí, pessoal. Então, vocês devem ter reparado aí, né? Não mudou quase nada dessa época, infelizmente. Tá bom? Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite, espero que todos estejam com saúde e que a gente possa passar por toda essa fase aí da melhor forma. Tudo bem? Muito obrigado, até a próxima.